Quando eu tive a minha filha, e hoje eu quero agradecer de forma especial o louvor, que vocês são tremendos. Que ministério de louvor incrível. Parabéns. Escolha do repertório, muito sábio. Eu cuido dessa área também aqui na Paulista do Vale, sou apaixonado por música. Danilo, cadê o Danilo? Quando eu cheguei, um ponto eletrônico chamado Dida me falou de ti. Falou, olha, menino fera, hein, pastor? E agora eu testifico, muito bom. A sua música que cantou falou muito ao meu coração. Porque essa semana pra gente não foi nada fácil lá em casa. Eu estava em Foz do Iguaçu, no evento, com alguns outros aqui também. E eu recebi a notícia que a minha filha tinha convulsionado. De repente, ela tem 2 anos e meio, deu 2 horas, outra convulsão. E a Lavínia teve 5 convulsões. Eu tive que sair correndo de lá, adiantei o voo, vim para cá. E ficar com a minha filha ali. Quando eu entrei naquele quarto, eu só chorei. Chorei, porque estava tudo preso. E quando você cantou, Deus é bom. Quando vocês cantaram aquela música do Adoradores, né? Porque eu amo você. Aquilo tudo fez um carinho muito especial no meu coração. Porque eu lembro quando... eu recebi a notícia da gravidez da Lavínia. Eu lembro que eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, te peço 3 coisas. Que eu nunca ame a Lavínia mais do que o Senhor. Que o Senhor, por favor, se um dia a Lavínia for casar, que ela encontre alguém que ame ao Senhor. E 3º pedido que eu fiz para Deus. Faça da minha filha uma missionária. Eu estava olhando para essa mãe pensando, se Jesus não voltar, eu quero ter a mesma experiência que você está tendo. De ver minha filha escolhendo viver a missão. Viver a missão. Os nossos filhos não nos pertencem. Os filhos são herança do Senhor. Nós somos apenas os mordomos. Os responsáveis por inculcar na cabecinha deles o temor a Deus, o amor a Deus e a dependência de Deus. Tem um pouco tempo, vamos falar sobre o quebrando o silêncio. Enquanto a minha tela é projetada ali, eu quero aqui agradecer essa igreja porque foi a igreja da Paulista do Vale com a maior quantidade de Calebes inscritos. 200 Calebes inscritos apenas de uma igreja. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Kênia. Vocês foram gigantes. Estão ainda desenvolvendo um trabalho muito forte com a juventude dessa igreja. Parabéns mesmo. Quebrando o silêncio desse ano, você sabe muito bem, tem falado sobre a violência digital. Essa não é a minha área de especialização, e eu sei que aqui tem gente muito qualificada para falar desse assunto, e às vezes até um adolescente, um jovem como o João, que pode falar disso aqui muito melhor do que eu. Algumas palavras que nós vamos mencionar aqui hoje não são familiares para você, nem para mim, mas para alguns jovens é algo muito comum. Só para você ter noção, o consumo de internet diário aqui, só no Brasil, é cerca de 6 horas e 58 minutos. É o tempo que se passa na internet. Um jovem, um adulto, uma criança, e acredite, os adolescentes. Um dado muito especial, só para você ter noção. Em 2023, 52% dos latinos-americanos sofreram algum tipo de assédio digital. Algum tipo de assédio digital. 52% dos latinos-americanos. Os abusos cibernéticos são vários, e quando a gente olha esse monte de nomes, cyberbullying, doxing, grooming, você vai vendo tanto aí, você fala, pastor, o que é tudo isso? Isso daqui tudo são formas de assédio, de violência digital. Setting é uma forma de simplesmente roubar a imagem, um vídeo íntimo, roubado, é furtado, ou se simplesmente alguém manda lá um nudes, como uma declaração de amor, e por vingança, a outra parte simplesmente expõe nas redes sociais, denegrindo a imagem, destruindo a imagem. Outros pegam vídeos já prontos ou imagens prontas e pega apenas o rosto e coloca ali, dizendo que exatamente aquela pessoa
estava nua ou estava tendo relação ou intimidade sexual. Quando você vai vendo tantas coisas, roubagem de identidade. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso daqui. 1 em cada 8 crianças no mundo foi vítima de algum tipo de violência sexual. E esse é um dado alarmante, porque aqui não está falando de jovem adolescente, está falando de crianças. As crianças são as principais vítimas desses camaradas, desse mundo sujo, da podridão, da violência, da maldade que está sendo evidenciado através dessa revista. E isso daqui é algo para a gente se preocupar. Crianças. Cyberbullying, o que é isso? É o uso da internet para assediar ou insultar alguém repetidamente. Stalking é quando uma pessoa segue e observa obsessivamente a outra, tanto na vida real quanto online. Isso daqui não é apenas crianças, adolescentes, muitos adultos e famosos sofrem disso daqui. Eles são perseguidos, tanto virtualmente como também presencialmente. Pessoas que sofrem pressão psicológica. Outros que se apaixonam loucamente, dizem assim, não, você vai casar comigo de qualquer jeito, e começa a perseguir no shopping, no supermercado, na porta da escola, em qualquer lugar. Tudo começa através das redes sociais. Uma mentalidade doentia. Pornografia de vingança é quando alguém compartilha fotos, vídeos íntimos de outra pessoa, como eu já disse aqui, geralmente como uma forma de vingança. Dislike é quando simplesmente a pessoa ela começa a fazer uma campanha de bloquear, cancelar outra nas redes sociais, e você sabe o quanto é importante para um adolescente, para um jovem e até para a criança conquistar os seus seguidores. Eles dizem com muito orgulho, você sabe quantos seguidores eu tenho? Eu já cheguei a 5 mil. Alguns dizem assim, você sabe quantos seguidores eu tenho no TikTok? Eu tenho 10 milhões. E você vai vendo que às vezes tem adolescente de 14 anos que tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, fruto dos seus vídeos, da sua produção, da sua mentalidade. E isso mexe com a autoestima. A rede social hoje, a internet não é apenas algo digital, é um lugar. E isso faz parte da personalidade, faz parte da criação de identidade, da autoestima. Tudo está ligado a isso daqui. E isso daqui causa uma destruição emocional, mental. O cancelamento, o cyberbullying pode causar graves danos psicológicos, levando até mesmo as pessoas a suicídio, depressão profunda, síndrome do pânico e por aí vai. Sabe, eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa é importante. Quais são as principais causas da violência digital? Da cyberviolência entre as crianças, adolescentes e os jovens. Eu coloquei esse grupo porque é o grupo mais assim vulnerável. Quais são as principais causas da violência digital? E olha só, a falta de educação digital foi a primeira coisa que me aparece. A segunda questão, a exposição excessiva nas redes sociais. O compartilhamento constante de fotos, rotinas e localização pode gerar inveja, bullying e assédio. Hoje nós vivemos uma geração que quer postar tudo. Quer postar? Estou tomando aqui um chá. Eu estou agora comendo pão. Fui agora fazer caminhada. Acabei de chegar aqui na escola. Essa é a escola onde meu filho, minha filha estuda. Acabei de comprar um sapato. Olha, Tem gente que só não posta. Acabei de entrar no banheiro. E tem gente que posta. A intimidade da humanidade está sendo exposta a todo tempo. Você está atualizando o crime a todo momento. E sabe o que é interessante? É quando a gente vê pais incentivando filhos e pais explorando os próprios filhos simplesmente para receber likes. Pais incentivando os filhos a fazerem vídeos. Meu filho é engraçadinho. E aí ele vai colocando, vai postando. E posta foto do filho sem camisa, da filha sem camisa, de bebês, de jovens, adolescentes. Tudo isso tem algo por trás. Isso daqui é algo incrível. Os likes, os seguidores têm rendido também rentabilidade. E essa exposição excessiva nas redes sociais coloca tanto você e a sua família de forma vulnerável, disponível aí para que eles simplesmente façam tudo isso. Outra questão, a cultura da viralização e da zoeira.
Conteúdos ofensivos ou agressivos são compartilhados em busca de likes, famas ou aceitação social. Guarde essa palavra, aceitação social. Aceitação social. Anonimato e impunidade percebida. Esses camaradas, eles simplesmente trabalham no anonimato e a gente pensa que está nas redes sociais, ninguém está nos enxergando, só que agora você é do mundo. A falsa sensação de anonimato facilita ataques, cyberbullying e ameaças de difamação. O quinto, influência de grupos online e comunidades tóxicas. E o sexto, problemas emocionais e sociais. Isolamento, ansiedade, depressão e a falta de pertencimento pode levar jovens a atitudes agressivas ou criminosas online. Isso tudo, a gente está falando de principais causas da violência digital entre crianças e adolescentes. As principais causas. Problemas emocionais, problemas sociais, pode levar a estes atos também. Agora, quais são os maiores motivos que levam crianças, adolescentes e jovens a cometer violência digital? Agora, os maiores motivos que levam eles a fazer: vingança ou retaliação, curiosidade ou desejo de testar os seus próprios limites, atraídos por quê? Conteúdos de hacking, pornografia, deep web e etc. Que mais? Pressão de grupos ou manipulação. Pode ser coagidos por desconhecidos ou amigos que praticam bullying. E olha só uma questão importante: desejo de pertencimento e aceitação. De novo, desejo de pertencimento e aceitação. Falta de consciência das consequências legais. E sexto, busca por status, fama e influência. Por que isso aqui é tão importante a gente entender? Porque quando a gente olha só a doença, só os sintomas, pode fazer a gente se esquecer de consultar um pouquinho mais e avaliar o verdadeiro diagnóstico por trás de tudo isso aqui. Quando a gente vai estudando um pouquinho mais sobre isso daqui, como eu disse, eu não sou um especialista nessa área, mas eu sou um camarada apaixonado por gente, e eu gosto de estudar o ser humano. Eu percebo claramente que por trás de tudo isso, existe um vazio, um buraco profundo na humanidade. Uma vida vazia, uma vida de futilidade. Quando eu olho para esta geração, eu percebo claramente que a cada ano que passa, a gente tem visto crianças, jovens e adolescentes sofrendo de doenças que antes a gente colocava mais sobre adultos. Eu trabalhei um bom tempo no Colégio Adventista de São José dos Campos, onde eu fui pastor por 5 anos e meio do mesmo colégio. E ali eu pedi algo especial para a minha administração, e minha administração sempre me apoiou, que era estudar exatamente sobre fenômenos como por que essa molecada se mutilava, por que os adolescentes se desafiavam sexualmente, por que naquele período tantos nudes e essa modinha dos nudes compartilhavam, por que eles faziam tanto bullying online, por que tinha tantas coisas complexas. E eu fui descobrindo algo incrível. Tudo isso por falta de um vazio dentro do coração. Vazio familiar, vazio de conectividade pessoal, um vazio de Deus. Quando eu conversava com eles, ele falava assim: pastor, é tudo muito escuro. E é triste que no Colégio Adventista eu tive que fazer 2 funerais de adolescentes que tiraram a própria vida. Eu estive no Japão e eu fiquei ali 36 dias. Rodei em alguns lugares, fazendo missão. E no Japão, no metrô, estava escrito assim: por favor, não incomode. Cada um com seu fone de ouvido, com seu smartphone na mão. Ninguém pode conversar. No Japão, os pais não levam os filhos para a escola. Um maiorzinho vai levando, vai passando na casa e vão levando. Os pais não podem levar o filho para a escola. No Japão, ninguém anda de mãos dadas. Assim, casal também não.
No Japão, você não tem muito contato de abraço, de beijo, toque. É interessante que eu fui fazer uma visita para uma casa, e eu já vou partir para a Bíblia. E nessa casa, a mãe me pediu para ir para conversar com uma filha. A mãe era brasileira, o pai era japonês, e quando eu fui ali para conversar com a filha, é porque a filha tinha tentado suicídio. E quando eu cheguei ali, eu falei assim, mas qual foi o motivo? E comecei a conversar com a jovem, ela demorou muito tempo para sair uma palavra. Guarde no coração, isso aqui é sério. No Japão, vários pais me procuraram para tentar estimular os filhos a falar. Escute, gente. Robertinha, estudou comigo, ensino médio, fundamental. Que lindo ver teu filho aqui, o Marquinhos. A falar. Fala oi para mim. Eles não fazem mais isso. Tem gente que perdeu a habilidade de falar. Eles mandam mensagem, mãe, quero café. Tudo aqui. Então, eu fui conversar com uma dessas meninas, uma jovem de 16 anos. Qual foi o motivo dela tentar suicídio? Porque ela terminou o relacionamento. Eu falei, gente, é sério, ela terminou o namoro. Quando eu fui conversar com ela, ela só chorava, e a mãe, eu falei, deixa aqui um pouquinho. E aí ela só chorava, de repente, como ela não falava nada, eu pedi assim, por favor, me mostra uma foto do seu namorado, porque ele terminou com você. Me mostra uma foto. Ela fez assim. Eu falei assim, por quê? Só uma foto. Foi então que ela levantou, foi até o quarto, ela me trouxe o namorado dela. O namorado dela era um aparelhinho digital, no qual ela se relacionava com ele, trocava ideia com ele. Está com fome? Vamos no parque. Até que eu cheguei em Tóquio. E quando eu cheguei em Tóquio, pasmem os senhores e as senhoras, eu vi várias pessoas andando de bicicleta. Chegavam, pegavam uma toalha, colocavam no parque, com uma cesta de piquenique. E eles sentavam, uma comida, e ali, e não tinha ninguém à frente. E eu perguntei, mas o que está acontecendo aqui? Eles estão conversando com quem? Com o namorado. O Japão vende hoje mais fralda geriátrica do que pediatra. Existem bairros do Japão que foram fechados, todas as escolas, porque não tem mais crianças. Porque eles não sabem mais se relacionar com o... Se você andar em Tóquio, eles andam com roupas de personagem. O smartphone tomou espaço. As telas, a internet, o mundo virtual se tornou mais real do que o próprio mundo real. Tudo isso é muito planejado. Até os verdadeiros criadores das redes sociais, hoje eles viram os malefícios que isso tem causado e os próprios criadores não permitem que os filhos tenham. Ontem, vendo uma notícia na rádio Novo Tempo, mencionou que um prefeito do Japão, eles estavam fazendo uma lei para proibir que crianças de 12 anos tivessem acesso à internet. E a população bateu em cima do prefeito. Ele falou assim, isso não é uma obrigação, é apenas um conselho que eu estou dando. Vamos para a Bíblia? Se o problema é o vazio, vamos para o Gênesis. Porque se temos o caos, vamos para aquele que é a solução. Eu quero trazer uma mensagem prática para você nessa manhã. Algo bem objetivo. Eu vou acelerar a leitura e chamo você para ler comigo alguns textos. E é por isso que a Igreja Adventista existe. A Igreja Adventista tem esse projeto para que sejamos uma luz para brilhar nesse mundo tão de trevas e vazio. Gênesis capítulo 1, no verso 1, diz assim. Oremos. Senhor Deus, me use para ser uma bênção nesta igreja agora. Tua palavra está aberta e precisamos da Tua presença. Que o Espírito do Senhor toque todos os corações. Tu sabes, ó Deus eterno, a responsabilidade que tenho. E se eu não tiver o Senhor,
seria apenas um tambor que fará barulho, mas não causará efeito algum. Que os lábios a se moverem sejam os meus, mas a voz seja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, verso 1 de Gênesis diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção em alguns detalhes. A Bíblia não foi criada como uma monografia, uma defesa de tese para comprovar a existência de Deus. Todos os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia, eles já partem do princípio que Deus é o Criador, que Deus existe. Agora escolhemos crer ou não crer. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que logo em seguida diz que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. É muito comum nós lermos isso e apenas pensarmos no planeta Terra de forma geográfica. O planeta Terra era sem forma e vazio. Mas aqui nessa palavra, Deus está retratando não apenas o estado físico do planeta Terra. Ele está retratando também a vida de muita gente nesse planeta após a queda. Guarde no teu coração. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam o abismo. Talvez eu estou falando para alguém que está nesse momento exatamente como no princípio. Uma vida sem forma e vazia. Uma vida sem propósito. Um casamento sem propósito. Uma vida vazia. Você trabalha demais, mas parece que os seus recursos, tudo que você faz, não tem propósito. Você não alcança, você não sai do lugar. Além de ter uma vida sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Talvez estou falando para alguém que está vivendo essa manhã exatamente assim, uma vida de trevas. Alguém que talvez foi atingido por todos esses efeitos. Alguém que já foi vítima de violência. Alguém que vive uma vida de trevas no seu namoro. Uma vida de trevas na sua autoestima. Uma vida de trevas nos seus relacionamentos. Uma vida de trevas nas suas emoções. Talvez eu estou falando para alguém nessa manhã que está vivendo exatamente como no princípio. Uma vida sem forma e vazia. E trevas cobriam o abismo. Só que a boa notícia é que nesse momento, a Bíblia também diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E hoje o Espírito de Deus se move sobre esta igreja. O Espírito de Deus se move sobre o planeta Terra. O Espírito de Deus se move sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre o Japão, sobre em qualquer lugar desse planeta. O Espírito de Deus continua se movendo. E no verso 3, se o problema eram trevas, se o problema estava sem forma e vazia, Deus chega e diz no verso 3, haja luz. E a palavra de Deus diz que houve luz. E Deus diz que a luz era o quê? Boa. O conceito da luz, ela permanece durante toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, a luz está presente. E eu quero convidar você, de forma bem rápida e objetiva, para que você acompanhe alguns textos bíblicos comigo. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12. 8, verso 12, João 8, verso 12. Aqui menciona o seguinte: Jesus, ele agora se intitula como a própria luz do mundo. E João, ele relata assim, em João 8, verso 12. Ele diz assim, Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá o quê? A luz do mundo. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Quando você vai agora aqui no capítulo 1 de João, agora João está falando quem é esse que disse haja luz. Ele começa o seu livro no Gênesis. E João começa a escrever como se estivesse escrevendo o próprio Gênesis, agora dando título àquele que era o próprio Criador. Ele dá nome ao sujeito. E ele diz assim no capítulo 1, verso 1, diz, no princípio, era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz dos homens.
Verso 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não podem derrotar a luz. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ele está falando de quem? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que disse, haja luz, e houve luz. João está dizendo que o verbo se fez carne. Aquele que disse, aquele que é a palavra, Ele hoje se encarnou e viveu entre nós. E Ele disse que nele estava a vida. Esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não podem derrotar a luz. Não tem poder para derrotar a luz. Vamos mais um texto rápido. Mateus capítulo 5, verso 14. Vamos ler alguns textos, depois faço uma aplicação. Mateus 5, verso 14. Aqui, Mateus ele escreve assim. Primeiro Jesus se intitula como a luz do mundo. Agora ele olha para os seus seguidores. Ele olha para os seus discípulos e diz: vocês são o quê? A luz do mundo. Querida igreja, você é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. O que dizer agora de Salmo 119, 105? Você conhece essa de cor? Fala comigo. Lâmpada para os meus e luz. Lâmpada para os meus é a tua. Pega a Bíblia assim. Pega a tua Bíblia. Tem Bíblia aí? Pedagógico. Fala, lâmpada para os meus pés. Aponta a Bíblia para os teus pés. É a tua e luz para os meus? Por que você está tropeçando? Jesus diz: quem anda na luz não tropeça. Por que você está quebrando a cara? Nunca vou me esquecer o dia que eu fui fazer uma caminhada, porque meus amigos me convidaram, e eu tinha uns 17 anos de idade, e tinha um líder desbravador, falou assim: vamos fazer uma caminhada, começa em Parelheiros, a gente vai até Itaém, caminhada de 3 dias. Fui, conversei com meu pai falou: com quem você vai? Pode ir, filho. Comprei comida, fui na loja, no supermercado, comprei minhas baterias da minha lanterna, pilhas Rayovac, e agora vou fazer a caminhada. Primeira noite, dormimos ali na Parelheiros, numa estação de trem, começamos a caminhada no outro dia, até que o líder teve uma sacada. Ele olha um portão gigantesco de ferro na ferrovia, e de repente ele olha e fala assim: eu tenho algo especial para dizer. Eu conheço um atalho. Esse atalho, aquilo que nós levaremos 3 dias para caminhar, nós 1 dia e meio terminamos a caminhada e curtiremos a praia. Uau, que lindo, né? Era tudo que eu sonhei. Falei, então, qual que é a ideia? É só pular o portão, a gente tem uma trilha que sai. Já vi, estava escrito FEPASA. Falei, não vai dar bom não. De repente eu olhei e falei, tá bom, vamos lá. Ele está falando, ele é o líder, ele conhece, mais experiente, então pulamos o portão, começou bem, né? Começamos a trilha. 1/2 hora, 2 horas, 3 horas de caminhada, o líder fala: para aqui, espera um pouquinho, eu vou até a frente e já volto. Ele vai, de repente ele volta assim. De repente ele volta e fala assim: só um minutinho, eu vou voltar um pouquinho, fiquem aqui. Ele volta. De repente eu olho para ele, o olho dele estava assim: gente, eu acho que a gente está perdido. Caminhada que era para durar 1 dia e meio, ficamos 3 dias rodando, perdidos. A comida acabou. Até que a gente descendo um penhasco, era noite. Ele falou assim: vamos encontrar um lugar melhor para deitar. A lanterna apagou e a minha pilha acabou. A gente revezava a lanterna. Quando eu fiquei na escuridão, eu lembro que eu tomei um tropicão e eu bati fortemente numa árvore. E me machucou bastante. E de repente eu peguei assim, no desespero, alguém acendeu um fósforo. E quando acendeu um fósforo, eu estava à beira de um precipício. Se não fosse aquela árvore, eu tinha despencado. Aquilo me acendeu algo muito especial, eu me lembrei desse texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Onde nós temos a luz, temos lâmpada nas mãos. Mas muitas vezes nós não usamos da palavra. Quantas vezes nós tropeçamos simplesmente porque vivemos em trevas.
Quando a luz ela brilha, ela dissipa as trevas. E as trevas não podem derrotar a luz. Os dois últimos textos da Bíblia que nós vamos ler. 1 João 2, verso 9. 1 João 2, verso 9. E tem a ver com o tema dessa manhã. 1 João 2, verso 9. Vem comigo rapidinho. A gente já está correndo. 1 João 2, verso 9. Diz assim. Esse é muito forte, esse texto. Quantos de vocês estão na luz? Diga amém. Amém. Verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, este continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Eu estou na luz. A pergunta é, você ama teu irmão? Quem ama e diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Este não fala a verdade. Este anda, tropeça, não prospera, não sabe para onde vai. Quem ama seu irmão, este permanece na luz. E o último texto, Efésios 5, verso 8. E aqui nós paramos nossas leituras agora. Efésios 5, verso 8. O apóstolo Paulo diz assim: porque outrora vocês eram trevas, em outro momento vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E esse texto é tão interessante, porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: antes de conhecimento de Cristo Jesus, todos nós éramos trevas. Mas agora vocês conheceram Jesus como Salvador pessoal, agora vocês são luz no Senhor. Já que vocês são luz, vivam como filhos da luz. O apóstolo Paulo não diz, outrora vocês tinham trevas, agora vocês têm luz. Não, ele está dizendo, vocês eram trevas, agora são luz. Mas só que ele diz que no Senhor, porque nenhum de nós temos luz própria, assim como a lua não tem luz própria. Nós não temos luz própria. Só temos luz se estivermos conectados no Senhor. Deixa eu te contar algo que talvez você não vai curtir. Eu não presto. Eu não sou bom. Agora não se ofenda. Você também não. Você não é bom. Você não presta. Nossa, pastor, não acredito que eu entrei na igreja para ouvir essa ofensa. Todo ato de bondade que nós praticamos só pode ser feito porque o Senhor nos abençoou. Se eu me desconectar um pouquinho sequer da presença de Deus, da presença da luz, eu volto a estar em trevas. Eu volto a ser trevas. Quantos de vocês já falaram palavras ofensivas para alguém? Quantos de vocês já falaram coisas, fizeram coisas com racionalidade, de forma intencional, simplesmente para ferir alguém? Posso ver as mãos? Porque você não é bom. Se eu me desconectar um pouquinho da presença de Cristo, eu volto a ser trevas. Querida igreja, Deus está nos chamando agora para a gente entender um pouquinho mais sobre esse conceito da luz. O apóstolo Paulo está dizendo, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, já que são luz, vivam como filhos da luz. Não basta a gente simplesmente se intitular, eu sou o filho da luz, eu tenho a luz, eu sou a luz do mundo, quando você não vive como a luz. Eu quero tirar algumas lições práticas de tudo que nós lemos aqui agora.
A primeira lição é que quando nós estamos na presença da luz, a luz dissipa as trevas. Quando estamos na presença da luz, a luz nos livra das quedas. Mas também quando estamos na presença da luz, a luz nos leva e nos dá esperança. O projeto Quebrando o Silêncio é um projeto que chega para iluminar a vida de pessoas que estão vivendo em trevas. O Quebrando o Silêncio é um projeto para simplesmente romper as trevas. É um grito que nós damos às comunidades, às sociedades, dizendo assim: nós nos importamos com vocês. Mas esse projeto não é só lá para fora. Esse projeto não é apenas hoje para a nossa realidade de violência digital, porque talvez aqui tem gente que nunca sofreu violência digital, e talvez tem gente aqui que nem tem acesso às redes sociais. Mas vivemos também por violências domésticas, violências verbais, violências psicológicas, violências e violências e violências que todos nós enfrentamos todos os dias. Enfrentamos violência no nosso ambiente de trabalho, violência dentro de casa. E o pior lugar para definir se você é luz ou não se chama igreja. Porque na igreja todos nós colocamos roupa de crente, na igreja trazemos Bíblia, na igreja dizemos Feliz Sábado, Maranata, e aqui nós parecemos ser. E nós não podemos viver uma geração de personagem. E quando falo em personagem, lembro rapidamente daquele personagem Robin Williams, no qual o Robin Williams interpretava o Pat Adams, o Doutor da Alegria. Ele ficava no hospital fazendo todo mundo sorrir, colocava nariz de palhaço, as crianças riam, e ele era simplesmente divertido. Quantos de nós não choramos aquele filme e ficamos entusiasmados? Que cara genial, ele faz todo mundo sorrir, que camarada sensacional! Pat Adams, o Doutor da Alegria. Esse é o personagem, realidade, Robin Williams, como ele terminou a vida. Morto, dentro da sua própria casa, tirando a própria vida. Um homem triste, depressivo, sozinho, cheio de vícios, onde o dinheiro, a fama, os likes, os seguidores, os flashes, nada pôde preencher um vazio que existia existencial na vida daquele homem. Um homem cheio de poder, mas que vivia sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo da vida dele. Deus está nos chamando para vivermos como filhos da luz. Vivermos como filhos da luz. Isso só é possível quando você está conectado em Deus. Porque Deus também hoje te chama não apenas para gerar luz. Deus não está te chamando apenas para dizer: olha, eu sou filho da luz. Mas Deus está te chamando agora para gerar luz. E é o mesmo poder que Deus teve lá na criação, onde o Cristo disse: haja luz. Deus está te dando agora. Porque Ele disse... Jesus diz: eu sou a luz do mundo, mas Ele diz também que quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Nós não, eu. Nós é muita gente. Agora a pergunta: você é a luz do mundo? Essa luz que Jesus está dizendo, você é a luz do mundo, não é dada a você simplesmente porque você é poderoso, porque você é bom, porque você não é, porque você o aceitou como Salvador da sua vida, você o aceitou como guia, você o aceitou como o grande maestro da tua vida, e você passa tanto tempo com Ele, assim como Moisés passou, que quando Moisés saiu da montanha, o seu rosto brilhava. Jesus está dizendo para você agora: você é a luz do mundo. E como você é a luz do mundo, Deus te dá a mesma autoridade da criação, para que quando você chegar num ambiente de dor, num ambiente de angústia, num ambiente de depressão, um ambiente onde as pessoas sofrem na sua incredulidade, na solidão, nos vícios, um casamento destruído, onde você chega, onde um jovem passa por abusos, violências, você pode dizer para essa pessoa: a luz chegou, haja luz e houve luz. Eu nunca vi ninguém dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Eu nunca vi um crente se posicionando no ambiente de trabalho. Eu nunca vi nenhum crente se posicionando na universidade. Eu nunca vi ninguém dizendo assim no seu ambiente da sua rua, na sua escola, na sua própria casa, dizendo: eu sou a luz do mundo. Porque nessa hora parece que Satanás te acusa dos seus pecados. Satanás fala assim: quem é você para dizer que você é a luz do mundo? Esse problema não é seu, filho. Quem te disse que você é a luz do mundo é o teu Criador, é aquele que é a própria luz, e Ele te dá a graça de, a partir do momento que você aceita como seu Salvador, Ele te perdoa os seus pecados, Ele te dá autoridade para você dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Qual foi a última vez que você chegou num ambiente de trevas e disse: a luz chegou, haja luz? Qual foi a última vez que você mudou a realidade de alguém, levando esperança, salvação, tranquilidade, paz?
Qual foi a última vez que você devolveu o sorriso para alguém que estava com o coração totalmente fragmentado? Qual foi a última vez que você fez alguém voltar a viver? Deus está te chamando para gerar luz. Deus está te chamando apenas para fazer a diferença nesse mundo de dor, de angústia. Pessoas onde não tem mais motivos para viver. Pessoas onde não tem mais motivos para acreditar. Pessoas onde estão vivendo uma vida de vícios. Escravos da pornografia, das redes sociais. Uma vida sem propósito. Deus está nos chamando para dizer: haja luz e ouve luz. E ouve luz. Deus não está te chamando apenas para gerar luz. Deus está te chamando também para gerar vida. Porque onde há a presença da luz, há a presença da vida. Nos lugares mais profundos do oceano, aonde não tem a presença da luz, existe extinção de vida. Mas aonde a luz está presente, também ali existe vida. Vida para quê, pastor? Gerar vida para quem? Para aquele que está aprisionado do pecado. Para aquele que se sente paralítico espiritualmente. Para aquele que está perdido. Vida para quem apenas tem sobrevida. Não é pelo fato apenas que você respira, que isso te dá o direito de dizer assim: eu tenho vida. Claro que você tem vida. Mas será que você tem a vida em abundância que Deus ofereceu para você? Jesus disse, Mike, algo muito especial. Ele diz que eu vim para que você tenha vida. E vida em? Mas o diabo só veio roubar, matar e? Roubar, matar e? Mas Jesus veio para dar o quê? Fala vida. Fala comigo assim, vida em abundância. Será que você está desfrutando da abundância de vida que Deus ofereceu para você no teu casamento? Será que você hoje está desfrutando da abundância de vida na sua paternidade, na sua maternidade? Ou você está trabalhando tanto, correndo tanto, tão ocupado com tantas coisas, dizendo para o teu filho: eu estou trabalhando para você, filho. Estou trabalhando para pagar a sua faculdade, filho, para te dar um futuro, quando na verdade ele percebe claramente que você está trabalhando demais por causa da tua ganância, do teu sucesso, por causa dos teus status. E a sua ocupação máxima na vida não está dando espaço para você olhar para ele e enxergar teu filho. Sabe, a maioria desses garotos e garotas são vítimas desses abusos na internet e por aí vai. São filhos que têm muita liberdade, mas não é a liberdade só por causa da sua própria liberdade. É uma liberdade por causa da ausência. É pais que não passam tempo olhando, às vezes, o que os filhos estão olhando. Pais que não têm tempo para ouvir os seus filhos. Pais que não conseguem enxergar o grito de desespero dessa geração. Uma geração vazia. Uma geração sem propósito. Uma geração que às vezes tem tanta gente online, mas falta gente olhando nos olhos dizendo assim: eu enxerguei, você hoje não está legal. Eu lembro quando eu era pastor do colégio adventista, a professora Silmara está aqui, minha amiga de ministério, muito tempo ali no colégio. Eu tinha um costume, eu ficava no portão da escola esperando muitas vezes os alunos. Eu tinha um costume que hoje eu acho que nem pode mais fazer isso. Eu chegava nos alunos, bom dia, e dava um beijinho na cabeça de cada um assim. Aí chegava a galera do ensino médio, eles achavam estranho no primeiro assim, e davam uma risadinha. Passou um mês, eles já vinham assim no portão. Eu lembro que aquilo era tão importante que os piores momentos da vida deles, eles tinham a confiança de chegar para mim e falar: pastor, eu preciso de ajuda. E eu falei: seu pai sabe disso? Sua mãe sabe disso? Não, pastor. Meu pai, ele não tem tempo para mim. Pastor, minha mãe, eles trabalham muito. E pastor, quando eu saí daquele colégio, eu levei para casa e eu guardei cerca de 5.000 cartinhas. Um dia numa cantata de Páscoa, eu fiz um tapete gigantesco ali no bosque, assim, ó, só de pedido de oração, e ficou muitos lá, de que eles escreviam para aguentar esse dia. Sabe o que eu sentia? E muitas cartinhas eu lia de crianças de 6, 7 anos, jovens de 16, 17. Alguns falavam assim: pastor, eu gostaria tanto que você fosse meu pai. E quando eu olhava e lia isso, eu nunca sentia alegria em ler aquilo. Gostaria tanto que você fosse meu pai.
Porque aquilo era um grito de socorro, um grito de desespero, dizendo assim: me enxergue, alguém está me vendo, pai, mãe. E o mais triste é que quando eu estive naquele caixão, e ontem eu estava vendo uma foto de um daqueles garotos, que foi aluno da professora Silmara, inclusive, que tirou a vida. O pai dizia assim: por que eu viajei tanto? Por que eu não tive mais tempo? Por que eu não tive mais tempo? Quantas vezes eu gritei para aquele pai: conversa com teu filho, ele está entrando num quadro depressivo, conversa com teu filho. O garoto, ele esperou chegar no terceiro médio, se formou, estava na formatura do terceirão. No outro dia, ele tirou a vida. Pais, não é só porque teu filho está respirando que ele tem vida. Não é só porque tua esposa está respirando que ela tem vida. Não é só porque teu esposo está respirando que tem vida. Não é só porque ele tem dado do teu lado, está respirando que tem vida. A pergunta: tem a vida de verdade? A vida em abundância que Deus ofereceu? Uma vida no qual você pode dizer assim: uau, eu sei porque eu vivo. A minha vida tem um propósito. A minha vida não é sem forma e vazia. Hoje não existe trevas cobrindo o meu abismo. Hoje a luz do mundo brilha sobre mim. Eu entendo porque eu nasci. Eu entendo porque eu me casei. Eu entendo porque eu tenho filhos. Eu entendo porque eu existo. Eu entendo porque eu acordo todos os dias. Eu tenho uma motivação diferente. Por favor, Deus está te chamando como um cristão para ser a luz do mundo, para gerar vida naquele que apenas tem sobrevida. A igreja tem esse propósito, um propósito no qual nós existimos para enxergar uma geração invisível. Filhos se tornarem invisíveis, casais, esposos se tornarem invisíveis, e às vezes vem para a igreja para ser enxergado, e você sempre cumprimenta os mesmos, não consegue enxergar o outro, não consegue enxergar um semblante caído, triste, preocupado. Uma perguntinha básica: está tudo bem? Percebo que hoje você não está tão bem. Um toque pode salvar uma vida. Um olhar pode salvar uma vida. Uma palavra: você é muito importante para mim. A Rebequinha nunca vai poder dizer assim: pastor, você nunca me disse que não me amava. Porque eu disse para a Rebequinha várias vezes: eu amo você. Essa palavra muda o mundo. Essa palavra empodera. Essa palavra fortalece. Eu fui enxergado, eu sou amado. Uau! Nós somos a voz daquele que se sente mudo, emudecido hoje, como igreja. E para finalizar, Deus está te chamando para viver como filho da luz. Filhos da luz. E os verdadeiros filhos da luz amam a Deus em primeiro lugar, e amam o próximo, e amam até mesmo os seus inimigos. Amar o inimigo não é levar flores para ele, isso é hipocrisia. Amar o inimigo é se ele tiver fome, dar de comer, se tiver sede, dar de beber. Amar o inimigo é você interceder, orar por ele. Pastor, mas foi ele que errou. E aqui tem o outro fruto da luz, dos filhos da luz. Eles aprendem a perdoar. Aprende a perdoar. Quem é filho da luz perdoa. Então, foi ele que errou, mas ele tem que vir me pedir perdão. Ele não vai vir. Por quê? Porque ele está em trevas. E quem tem luz que brilhe. Você é filho da luz? Então brilhe. Parta de você. Os filhos da luz aprendem a se relacionar. E gente, lembra do Japão? O mundo está revivendo essas sequelas hoje. O mundo precisa de relacionamentos saudáveis. É por isso que a igreja tem seus ministérios, para ensinar a gente a se relacionar com gente. Por favor, não coloque o mundo virtual acima do mundo real. De tudo que existe nesse planeta, o mais importante se chama você. É você. São pessoas. Os bancos só existem por causa de que existem pessoas. O som só existe por causa que existem pessoas ouvindo. O carro só existe porque existe você. A TV só existe porque existe você.
A Rádio Novo Tempo só existe porque existem pessoas. De tudo mais importante que existe no mundo são pessoas. Aprendam a amar gente, a gostar de gente. Os filhos da luz são bondosos. Pratique a bondade. A bondade vem de Deus. Os filhos da luz aprendem a ser verdadeiros. Morre o personagem, surge o que realmente é. Porque é isso que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Seja verdadeiro. Para de ser falso, fazer bullying, hipocrisia, ferir os outros, machucar, ser covarde de usar um teclado para simplesmente expressar aquilo que você não tem coragem de dizer verbalmente. Para de fazer bullying na tua escola. Se alguém está fazendo bullying lá na tua escola, eles estão indo nas trevas, mas você tem a luz. Você é filho da luz, você vai dizer assim: eu não participo disso. Os verdadeiros filhos da luz protegem aquele que está sendo vítima. Os filhos da luz não praticam racismo, homofobia, xenofobia. Os verdadeiros filhos da luz, eles vivem como Cristo viveu. Os verdadeiros filhos da luz, eles estudam a Bíblia e entendem que essa é a verdadeira palavra que muda a nossa realidade. As maiores respostas das minhas orações, as palavras mais profundas que eu ouvi na vida não vieram de sermões, não vieram de músicas. Toda vez que Deus quis falar comigo de forma intencional e me salvou, me resgatou e me curou da minha depressão mais profunda, como eu já estive na depressão profunda, pensamento de não querer mais viver, foi através desse livro aqui, ó. A minha Bíblia tem marcas de lágrimas, porque Deus fala. E quando Deus fala, algo sempre acontece. Ele cura, Ele transforma. E para terminar, os filhos da luz, eles levam luz. Os filhos da luz, eles pregam e compartilham esperança. Os filhos da luz, eles não derrubam, eles resgatam. As minhas mãos não foram feitas para ferir, minhas mãos foram feitas para resgatar, para levantar. Os filhos da luz praticam a vontade de Deus. Deus quer que me batize, eu vou batizar. Deus quer que eu tenha uma alimentação diferente, eu vou ter. Deus quer que eu faça o bem ao próximo, eu farei. Deus quer o quê? Que eu guarde sua lei e os seus mandamentos, eu vou guardar. Os filhos da luz fazem a vontade de Deus. Os filhos da luz não desistem de ninguém. De ninguém. Porque os filhos da luz, eles permanecem sempre na presença da luz. Quebrando o silêncio. A violência pode ser digital, mas o resultado, ele é real e pessoal. Hoje você pode compartilhar essa revista, mas não deixe que as pessoas apenas recebam a revista e dizendo assim: esse é um projeto da igreja, leia. Gaste tempo conversando com as pessoas, dizendo assim: saiba que você é muito importante para Deus e para nós. Se você tem algum pedido de oração a fazer, peça. Posso orar por vocês? Ofereça uma oração. Porque às vezes a pessoa que você vai entregar, ela não sofre de violência digital. Às vezes ela sofre de violência doméstica. Às vezes ela sofre de violência emocional. Às vezes ela vive uma vida sem forma e vazia. Trevas cobrem o seu abismo. Mas lembre-se que o Espírito de Deus continua se movendo sobre a terra. E Ele chegou para dizer: haja luz, e houve luz. Não tenho acho que mais tempo, mas deixa eu falar uma coisinha final. A gente quando é criança, a gente canta assim, aquela musiquinha: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Cantei muito nas capelas. A pequenina luz, eu vou... Essa música é para criança. É uma música pedagógica para fazer com que a pequenina luz de uma criança ela pode brilhar. Agora eu pergunto para você: sua luz é pequena, sim ou não? A nossa luz é pequena, sim ou não? Não é, filho. A luz de Jesus é pequena, sim ou não? Olha como termina Apocalipse 22, verso 5. Falando sobre a cidade santa.
falando sobre a cidade santa, a desconstrução do Gênesis. Olha como termina aqui essa parte de Apocalipse capítulo 22, o que João escreve. Diz que lá não haverá mais noite. Era sem trevas, sem forma e vazia, e trevas cobriam. Diz que agora não haverá o quê? Noite. Não haverá mais trevas na cidade santa. E eles não precisarão mais de luz de candeia, ou seja, não precisará mais de luz artificial. Nem da luz do sol. Uau! Não vai ter nem mais a luz do sol. E como é que vai brilhar então? A gente vai tropeçar, vai cair? Como que vai ser esse negócio da cidade santa? Não vai ter luz de candeia? Não vai ter luz do sol? Como é que vai então brilhar essa cidade? Resposta da Bíblia. João viu e ele escreveu: pois o próprio Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, é uma luz poderosa, é uma luz gigantesca. Passe tempo na presença da luz, e que o mundo enxergue a luz de Jesus em você e em mim. Quantos de vocês hoje aceitam esse desafio de falar, Senhor, me ajuda a brilhar? Me ajuda a gerar luz na vida de alguém que está em trevas. Senhor Deus, me ajuda a fazer a diferença num mundo tão tenebroso, tão desgastado, tão destruído, que eu brilhe como uma estrela nesse mundo tão depravado. Que você não seja o autor de violências. Espero, Deus, que você também não seja vítima. Que você proteja a sua família. Lembre-se de que hoje Deus chegou na sua vida e disse, haja luz, e acredite, e ouve luz. Eu vou falar haja luz, e você vai dizer ouve luz. Haja luz. Senhor Deus, nesta manhã eu te agradeço, porque o Senhor tem gerado vida em nós. O Senhor tem gerado luz na nossa vida. Esse Quebrando o Silêncio é um chamado para a igreja, para testemunhar de que aquele que pode transformar o caos, aquele que é especialista em transformar o caos, Ele está aqui, nos ajudando, transformando a nossa história. Se há algum casamento fragmentado, se há alguém aqui nessa manhã, Pai Eterno, vivendo uma vida injusta, se há alguém aqui sofrendo emocionalmente e dizendo, pastor, eu não tenho mais nem motivação para viver. Se há alguém aqui, Pai Eterno, vítima de qualquer tipo de abuso, de violência, que nesse momento, Pai, em nome de Jesus, o Senhor repreenda a ação do diabo na vida dessas pessoas. E que nesse momento a Tua luz brilhe sobre eles. E volte a dar vida, cura, salvação. Por favor, Senhor, derrame Teu Espírito sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Você vai cantar? No trono do viver só existe lugar pra lugar de quem governa tudo o ser. Cante. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir.
Deixa Jesus brilhar na tua vida. Deixa Ele ser o primeiro e o único. Cante. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe verá alegria. Vem, decide agora que vai ocupar seu coração. Mas lembre, se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Eu poderia terminar com oração agora, mas não vou terminar. Você vai abraçar quem está perto de você, fazer uma oração breve sobre a vida dessa pessoa, derramando bênção sobre a vida dela. Abençoa essa pessoa que está perto de você. Abençoa essa pessoa que está perto de você. Ora por ela, ora por ela, ora por ela, ora por ela. Interceda por ela.